Olá, o Grupo Liberal recebe para essa entrevista o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Felipe Tavares. A ideia é que o Felipe nos ajude a entender um pouco mais sobre o posicionamento da CNC quanto ao imposto de importação, né, para itens de até $50, o equivalente mais ou menos a R$ 260. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela disponibilidade, Felipe. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês para participar de um debate tão importante aí para a economia brasileira. Certo. Felipe, a CNC defendeu a taxação, né, dos produtos importados de até $50 em 20%, mas argumenta que esse é um primeiro passo, porque o impacto da diferença, né, tratamento tributário entre empresas estrangeiras e brasileiras segue sendo muito expressivo. Qual o impacto disso para as empresas brasileiras? O principal impacto é que você dá uma competitividade desleal para o empresário estrangeiro em detrimento do empresário nacional, você acaba destruindo toda a base de geração de emprego e de salários dentro do país. Assim, o que a CNC defendeu não foi a simples taxação do consumidor. A gente nunca defende a taxação e o aumento de tributação num país que tem a tributação elevada. O que a gente defende é que você tem um ambiente justo de competição. O que a gente fala do ambiente justo de competição? Nos moldes hoje, como funciona a legislação tributária, se um empresário for importar o produto ali até $50, né, vamos pensar ali um item de R$ 250, né, mais ou menos. Se ele importar legalmente, né, pelas vias legais, para vender na sua empresa, ele vai conseguir gerar um preço final para o consumidor em torno de R$ 630. Por que ele gera esse preço? Porque ele tem uma carga tributária altíssima no processo de importação até virar produto final na prateleira. A gente entende como desleal a competição, você dá uma condição que a empresa estrangeira vende direto para o consumidor e o consumidor só paga ICMS nessa importação direta. Então, o produto de R$ 250 seria vendido a 290, aproximadamente. Então, aqui a gente está falando que a estrutura tributária dada para o empresário nacional, em comparação com o empresário estrangeiro, gera uma distorção de preços de mais de 100% do valor do produto. E aí, uma diferença de preços de mais de 100% é impossível de você fechar esse delta de competitividade. Aí não tem jeito, porque ninguém vai pagar o dobro pelo mesmo produto. Então, essa é uma situação muito delicada, tá? Que afeta toda a economia brasileira. Você deixar sem tributação nenhuma, sem tributar nada na importação desses bens, a gente estimou que isso poderia reduzir em até 57% todo o volume comercializado no varejo brasileiro. Porque, embora seja produtos de até uma certa faixa de preço, a gente está falando de um ticket médio que faz parte do consumo de massa da população brasileira, né? Então, R$ 250 é um ticket elevado, dado as realidades de renda média do Brasil. Então, tudo isso, ele diminui a nossa capacidade de gerar emprego e renda, que aciona toda a roda da economia. Então, aqui tem um efeito perverso muito ruim, com efeitos de transmissão, né, efeitos transversais representativos. Uhum. E quanto aos argumentos, Felipe, de que essa taxação pode prejudicar os consumidores mais pobres e desestimular os investimentos, qual a opinião da entidade? Acho que tu acabaste de falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria que tu adentrasse um pouco mais sobre a realidade brasileira hoje das empresas e da população de acesso a esses itens. Perfeito. Eu acho que essa é uma frase imprecisa que a gente precisa esclarecer, porque esse, inclusive, é o ponto principal da defesa da CNC. Qual que é o nosso ponto? A gente quer garantir um ambiente de competição para o empresário, porque é esse empresário que mais gera emprego no Brasil. E lembrando, quando a gente fala de quem mais gera empregos no Brasil, a gente está falando do setor de comércio, serviços, turismo, tá? Especialmente empresas micro e pequenas empresas no país. Então, você dá uma condição de competição que destrói essa base de empresas, você afeta diretamente a capacidade de gerar empregos. E quando a gente fala dessa capacidade de gerar empregos, a gente está falando dos empregos que atingem as populações mais pobres ou socialmente mais vulneráveis. Então, se você pegar a base de empregos de comércio e serviços, é a estrutura básica de emprego da economia brasileira.
Se você não tiver mais esse empresário de comércio e serviços tendo condições para gerar emprego, esse consumidor ele não tem mais renda. E aí pouco importa também quanto vai custar aquela blusinha que ele vai importar, porque se tiver 250 ou 600 reais, se ele tiver desempregado, ele não consegue consumir de forma alguma. Então, o efeito aqui, embora às vezes pareça que você quer tributar mais o consumidor, não é essa a preocupação. A preocupação é dar um ambiente de competição digno para que a gente consiga garantir emprego e renda para a população consumir os seus bens, porque sem emprego nada funciona. E em termos de investimento, isso é ainda mais sensível, porque você precisa conseguir fazer vendas, ter um negócio dinâmico e próspero para gerar emprego e investir no negócio, ou seja, crescer esse negócio para que, através desse crescimento, você gere mais empregos ainda, e aí você cria um círculo virtuoso. A economia brasileira ela já é uma economia escassa de investimentos, a gente investe pouco. Hoje o Brasil ele tem um investimento muito aquém do que deveria ter. Hoje a gente está em torno de 19% do PIB, mas a gente precisaria de muito mais investimentos para conseguir fazer o país crescer. Por que a gente investe pouco? Porque é difícil prosperar negócios. Por que é difícil prosperar negócios? Porque a tributação é elevada, porque o assédio das empresas estrangeiras é desleal nas empresas brasileiras. O ambiente de negócios brasileiro é complexo, né? A gente tem um custo Brasil de 1,7 trilhões de reais. Então, quando a gente fala dessas distorções, é isso que materializa essas distorções. E isso tem reflexos diretos em toda a dinâmica da economia. E na tua opinião, Felipe, quais seriam as medidas, né? Na tua opinião, e eu te perguntei quanto entidade, né, da CNC, quais seriam as medidas que vocês defendem para minimizar, digamos assim, essa diferença no tratamento tributário entre as empresas estrangeiras e as brasileiras? A principal é que a gente consiga regulamentar a reforma tributária de uma forma que seja pró-setor produtivo, né? A gente precisa garantir presunção de inocência para o empresário, né? Que é uma coisa difícil de ser pensada hoje nos nossos moldes. Então, o que eu estou falando dessa presunção de inocência? Estou falando de facilitar, por exemplo, o sistema de crédito e débito dos impostos. A gente alterar aquela regra lá do split payment que está posta no PLP 68, que traz um risco para o caixa, expõe o caixa das empresas ao financiar o fisco por ter que comprovar se a etapa anterior realmente pagou imposto para precisar do CRE, para poder efetuar o crédito. Então, precisa regulamentar a reforma direito. A gente precisa garantir que os regimes especiais, os regimes específicos que foram propostos, né, por exemplo, para o setor hoteleiro, seja garantido de uma forma que gere maior competitividade para as empresas. Porque, infelizmente, com a reforma, a gente já teve ali um aumento de carga na alíquota média. Isso é uma certeza, né? Então, a gente precisa garantir que a operacionalização do sistema tributário compense esse aumento de carga, esse aumento de alíquota. Porque aí, no frigir dos ovos, a gente consegue ter os benefícios que a simplificação da reforma, que a reforma tributária prometeu, realmente gera efeitos para a economia. Então, o principal ponto é garantir a regulamentação da reforma tributária. E um outro ponto importante é que o governo ele garanta a competitividade das empresas nacionais, buscando uma taxação que seja eficiente para a geração de emprego e renda, e de uma forma que, com a taxação eficiente, você consiga taxar menos, porque você precisa sempre tributar de todos para que todos consigam pagar em média menos. Você não pode ter essas distorções, um paga 0, o outro paga 50. Isso gera uma alocação muito ineficiente na economia. Eu acho que esses são os dois principais pilares e que hoje a gente tem uma oportunidade grande em discussão com a regulamentação da reforma tributária. E Felipe, além da reforma tributária, da regulamentação, quais são os outros projetos no Congresso que tu avalias como sendo prioritário? Assim, é até difícil listar aqui, por exemplo, a gente tem mais de 2.000 projetos que a gente acompanha aqui na CNC. Tá? Eu vou falar em grandes temas, porque em projetos vai ficar difícil da gente listar todos. Né? A gente precisa endereçar urgentemente o custo de capital das empresas brasileiras e do consumidor brasileiro. Né? Então, assim, a CNC defende muito políticas que sejam benéficas à diminuição de juros, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, porque o crédito ele é motor fundamental para essas compras. A gente precisa desregulamentar e desburocratizar negócios, então tornar mais fácil os procedimentos de abertura de empresa, de recuperação judicial, para que os negócios fiquem mais ágeis e eficientes no Brasil. E a gente busca
reformas estruturais que fomentem o investimento. Então, como a reforma tributária pode ser um grande avanço se a gente regulamentar direito, a reforma administrativa é uma grande prioridade para a CNC, porque se a gente não diminuir o custo da máquina pública, a gente realmente oferta riscos macroeconômicos e dificuldades para financiar toda essa estrutura via os impostos que já são elevados. Toda a melhoria da estrutura do setor aéreo brasileiro, trazendo maior concorrência e mais oferta de voos para dinamizar todas as regiões menos tradicionais de negócios, né? Então, assim, para desenvolver Norte e Nordeste, você precisa ter logística, você precisa ter estradas, você precisa ter aeroportos, porque em base, às vezes, você tem algumas localidades que dependem do turismo para gerar o seu negócio, né, o seu estado, o comércio se beneficia muito daquele giro de turistas que vão para aquela região. Então, esses setores eles estão muito interligados. Né? Então, toda a reforma estruturais de infraestrutura, aeroportos e rodovias são temas importantes também para nós aqui da CNC. Tudo que envolve o custo Brasil, né, custo de capital, tributário, produtividade do trabalho e acesso à infraestrutura adequada. Né? Tá. E Felipe, entrando mais, tem a ver com a questão da importação também, dentro do mercado ilícito, entre eles a pirataria, né? E eu queria que falasses um pouquinho sobre como que isso afeta a economia do país, em especial os setores do comércio e do serviço. A pirataria ela destrói grande valor gerado na economia brasileira, porque não é só a distorção ali na divisão do volume de vendas que você vai ter naquela região, né, ou para aquele varejista. Então, isso tem um efeito direto muito nocivo, mas você tem externalidades negativas da pirataria que pioram muito esse efeito. Então, por exemplo, todo o efeito de risco à saúde do consumidor de consumir produtos não adequados, isso gera uma complicação e um efeito negativo no país como um todo. Toda a insegurança jurídica de você não conseguir preservar direito à propriedade intelectual e valores intangíveis, né, dentro de investimentos e programação das empresas é algo muito nocivo. Então, assim, as marcas, elas pensam 2, 3 vezes antes de posicionar um produto no Brasil. Porque se aquele produto cai em gosto popular, se um jogador de futebol utiliza ou coisas do tipo, aquilo aparece no mercado ilegal do dia para a noite num volume assustador. Então, isso destrói o valor de mercado das próprias empresas. Então, todo mundo avalia pensando 2, 3 vezes antes de iniciar negócios do Brasil, por toda essa distorção e todo esse mercado paralelo que surge. E tirando toda a criminalidade que é fomentada, né? Então, os roubos de carga, né? Todos esses efeitos negativos que a pirataria fomenta, são algo muito danosos, são coisas muito danosas aí para o setor de comércio e serviços. Tu conseguirias avaliar em números, assim, qual que seria esse prejuízo para o setor do comércio, do serviço? Quanto deixaria de arrecadar? E a nossa estimativa, né, está muito próxima das estimativas de mercado. A gente, assim, você tem vários pontos, né, mas toda a cadeia produtiva brasileira ela pode perder ali em torno de 20 bilhões de reais, tá? Por ano, efeitos de pirataria. Aí a gente aqui não desagrega o efeito específico só de comércio, né? Então tem que ponderar isso. Então, efeitos gerais, considerando indústria, comércio, o quanto perde por toda essa pirataria, porque a gente não consegue desagregar esse efeito, tá? E a gente tem um efeito nos cofres públicos, são as estimativas também convergentes ali com os dados públicos, de uma perda de arrecadação em torno de 3 a 4 bilhões de reais em impostos por ano. Então, se você somar os dois, você pode ter ali um efeito total de dano à economia brasileira de uns 23, 24 bilhões de reais por ano por pirataria. Tá? Lembrando que assim, é muito difícil lidar com essas estimativas, porque tem efeitos que a gente não precifica. Então, por exemplo, efeitos de saúde. Né? A gente sofre muita pirataria de cigarro. O contrabando de cigarro é algo estudado há muito tempo, né, já na economia. Então, tem um efeito horrível pela saúde, que isso pesa os custos do SUS e tudo mais, que a gente não conseguiu entrar nesses efeitos. Tá? Então, esses 20, 24 bilhões é um número conservador aí de dano econômico total. Tá? Aí só fazer o disclaimer que não é focado em comércio e serviço, aí é tudo. Bom, Felipe, e para encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria que falasses um pouquinho sobre a avaliação da CNC, né, em relação aos empregos gerados
neste ano? Até quando vocês têm essa avaliação? Você também falaste de uma avaliação de abril, né? E eu queria saber qual a perspectiva do setor até o final do ano. Quais são os dados que tu podes apresentar para a gente agora? Hoje, o setor de comércio e serviços é o maior empregador ainda da economia brasileira. Então, estamos crescendo, né? Esse ano a gente já cresceu em torno de 2% na variação de janeiro até junho, né? Até abril de 24, né? Considerando essa janela de 4 meses. Lembrando que a economia brasileira inteira cresceu algo próximo de 2,11%. Mas tirando o setor de construção civil, que foi um setor que mais cresceu nesse período, né, com 5%, a gente é o setor que mais cresce. Então, no geral, o comércio e serviços foi o setor que mais gerou emprego no Brasil entre janeiro e abril, tendo gerado um saldo líquido de mais de 125 mil empregos, tá, nos nossos setores. E na variação de 12 meses, a gente também é o segundo setor que mais gerou empregos na economia, ali com um crescimento em torno de 4% em relação aos 12 meses anteriores, ou seja, em relação ao mesmo período de 2023, né, abril contra abril. Então, o setor ele cresce forte e a gente tem a expectativa de garantir esse crescimento em torno de 4% na base gerada de empregos para 2024. Lembrando que ainda para isso acontecer, todos os condicionantes macroeconômicos têm que se manter, né? Então, quanto perspectiva de queda de juros, né, e as melhoras da atividade econômica como um todo. E Felipe, tu consegues fazer algum recorte para o estado do Pará desse cenário? Consegue compartilhar os dados com a gente? O Pará inteiro gerou 7.300 empregos, né, nesse ano, saldo até então, com um crescimento comparativo do mês anterior, 0,77% de crescimento, 1,77% de crescimento no ano, né, entre janeiro e abril, e comparando abril de 24 com abril de 23, o Pará cresceu 5,22% na sua geração de empregos, ou seja, é um estado que apresenta um crescimento aí robusto nos últimos meses. Se considerar toda a região norte, o Pará está em quarto colocado na geração de empregos. Quinto colocado na geração de empregos. Por isso, o quinto estado que mais gerou empregos aí na região. Perfeito. Então é isso, Felipe. Eu te agradeço bastante pela tua disponibilidade de conversar com a gente. E desde já, muito obrigada em nome do Grupo Liberal. Eu que agradeço, Amanda. Se precisar, só entrar em contato.